evangelho diferenciado. Digo diferenciado porque Lucas, ele não foi testemunha ocular de Jesus semelhante Mateus, semelhante João. Lucas, ele foi companheiro missionário nas viagens de Paulo. Há quem diga que através da vida do Paulo, Lucas, ele conhece Jesus e se converte ao cristianismo. E o interessante é que Lucas, ele era um profissional da medicina, ele era um médico. E além de médico, ele também era um homem historiador. De maneira que para escrever o livro, o evangelho que leva o seu nome, ele precisou minuciosamente buscar relatos a respeito da vida de Jesus. E o interessante é que no capítulo 19 ele vai falar a respeito de um homem chamado Zaqueu. Só que antes de eu falar do 19, eu quero dizer para você que no capítulo 18 acontece um episódio que deixa os discípulos perplexos. A Bíblia vai dizer que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: "Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna?" E Jesus pergunta para aquele moço: "Conheces o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe." E aquele moço responde: "Tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice." Então Jesus, olhando para ele, o amou. A Bíblia diz, Marcos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Mas só que Deus, ele nos ama. A todo momento, quando Deus ele olha para mim e para você, o amor dele é revelado. Mas só que o amor de Deus não impede ele, muitas das vezes, de nos confrontar. E a palavra do Senhor conta que Jesus, o amando, vai dizer: "Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, e ajuntará tesouros nos céus, e depois me segue." A palavra do Senhor conta que aquele jovem se entristeceu porque ele era muito rico e possuía muitos bens, de maneira tal que ele se vira entristecido e vai embora. Ele esteve diante da oportunidade da salvação, mas desprezou. Ele esteve diante da porta do céu, mas preferiu não entrar. E o interessante é que a palavra do Senhor, ela conta que Jesus ele vai dizer: "Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna." E os discípulos, ouvindo isso, ficaram perplexos. "Senhor, já que é assim, quem que pode se salvar?" E o interessante é que a resposta de Jesus foi: "Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus." Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai para Jericó. E o interessante é que Jericó, irmão, ele fica num lugar baixo. Se a gente pegar a parábola que Lucas ele conta no capítulo 10 do bom samaritano, a gente percebe que descia um homem. A Bíblia vai dizer: "De Jerusalém para Jericó." Então a gente percebe que Jerusalém é edificada em cima de uma montanha, no alto, e Jericó é uma cidade baixa, que fica lá embaixo. A Bíblia conta que numa certa feita, no livro de Josué, quando Josué conquista Jericó, as muralhas vêm ao chão, e Jericó amaldiçoa aquela cidade. Jericó é tida como uma cidade do pecado, uma cidade pecaminosa. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele faz questão de ir lá na profundeza, de ir nos lugares mais baixos para salvar o vil pecador, porque ele desce até Jericó para encontrar um homem chamado Zaqueu. E a palavra do Senhor ela fala que ele entrando na cidade, ele ia passando. E um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque ele era de baixa estatura, ele era um homem pequeno. E Jesus sempre estava rodeado de muita gente.
Havia sempre uma multidão rodeando Jesus Cristo, porque as pessoas queriam a todo momento estar próximo de Jesus. E Zaqueu, por ser um publicano, ele era considerado um traidor da pátria, alguém que era rejeitado pela sociedade judaica daquela época, alguém que traiu o teu povo para se aliar com o governo romano, para poder cobrar tributos do povo que pertencia a Deus. Então Zaqueu, ele era alguém desprezado. A cultura conta que quando algum judeu ortodoxo passava por Zaqueu, cuspiam no chão, simbolizando que tinha nojo de Zaqueu. Então um homem desse dificilmente era evangelizado por alguém. Um homem desse dificilmente tinha a atenção de alguém. Mas a Bíblia vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus. Ninguém parou para evangelizar Zaqueu. Ninguém parou para falar a respeito de Jesus para Zaqueu. Mas ele ouviu pessoas conversando. E ele prestou atenção na conversa e percebeu que a conversa que alguém estava dizendo era que Jesus curava um paralítico, que Jesus restaurava a vista do cego, que Jesus ressuscitava morto, que Jesus ele fazia paralítico se levantar e andar, e isto despertou a atenção de Zaqueu em conhecer Jesus. Talvez você chegou neste culto e ninguém falou para você de Jesus, mas alguém, aleluia, você ouviu conversando, e pela conversa que você ouviu era Jesus, e Jesus chamou a tua atenção e você procura ver quem é Jesus. E para mim poder encerrar, a palavra do Senhor, ela conta que ele procurava ver, mas não podia. Porque infelizmente, irmão, existe muito egoísmo hoje dentro das igrejas evangélicas. Existe uma turma egoísta dentro da igreja evangélica que pensa que Jesus é só para si, que o perdido, que aquele que está lá fora não precisa de Jesus. A multidão que rodeava Jesus não permitia com que Zaqueu se aproximava. E muitas das vezes, se nós não vigiarmos, a gente não permite com que o pecador chegue até Jesus. E é o pecador que precisa de Jesus. Jesus, ele diz que não necessita de médicos sãos, mas os doentes. Eu, sóbrio, na minha sanidade, com o meu corpo físico bem, com a minha saúde bem, jamais irei num hospital, jamais procurarei um serviço médico, mas se eu começar a perceber que eu não estou bem, rapidamente eu vou procurar um profissional da medicina, um clínico médico, para me poder entender o que está acontecendo comigo e ali buscar recurso para poder me tratar. Então é o doente que precisa de médico, é o pecador que precisa de Jesus. E se o povo que rodeia Jesus não vigiar, ele não permite com que aquele que precisa ver quem é Jesus não veja. Mas Zaqueu, ele tem uma ideia. Ele sabe que pelo trajeto que Jesus ele vai percorrer, há um sicômoro, uma figueira braba, uma árvore alta. Então ele vai correr e vai subir naquela árvore. E lá de cima ele vai se posicionar na perspectiva de avistar e ver com os seus olhos quem é Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando por baixo daquele sicômoro, ele para, ele olha para cima e ele anuncia: Zaqueu, desça-te depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Zaqueu não sabia quem era Jesus fisicamente, mas Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Jesus conhecia Zaqueu por saber quem ele era. Eu quero dizer para você que o Deus que a gente serve, o Deus que eu proclamo, ele me conhece, ele te conhece. A Bíblia fala que na palma das suas mãos tem o meu e o teu nome escrito lá. Então Deus, ele me chama pelo nome. Deus, ele te chama pelo nome, porque você não é um anônimo para Deus. Você pode ser um anônimo para mim, você pode ser um desconhecido para alguém, mas para Deus você é conhecido, porque o teu nome está escrito na palma da mão dele. E Zaqueu desce depressa. E ele recebe Jesus na sua casa. Começa a ter murmuração. Como que este pode se hospedar com pecadores? Como que este pode ser hóspede de um pecador?
ele não sabe que este é traidor, ele não sabe que este é publicano, ele não sabe que este traiu a pátria e que cobra imposto nosso e que se aliou com o governo de Roma, que é um traidor. Mas Jesus, ele olha para a necessidade do homem. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu não sei qual é o diálogo que aconteceu dentro da casa de Zaqueu, mas eu quero acreditar que houve conversa sobre fé, eu quero acreditar que houve conversa sobre o reino dos céus, eu quero acreditar que Jesus falou da beleza do paraíso, e naquele dia Zaqueu se levanta e vai dizer da seguinte maneira: Senhor, eis que hoje eu pego metade dos meus bens e dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir conforme a lei manda, 4 vezes cada um que eu defraudei. Então Jesus olha para ele e fala: hoje a salvação chegou nesta casa, a salvação vai entrar dentro do lar, se prepara que Deus vai começar a alcançar pessoas da tua família, Jesus vai alcançar filhos, Jesus vai alcançar marido, Jesus vai alcançar irmão, Jesus vai alcançar irmã, Jesus vai começar a alcançar mãe, se prepara que a salvação vai entrar dentro do lar, porque quem recebeu Jesus foi Zaqueu, mas eu quero acreditar que Zaqueu tinha pai, que Zaqueu tinha mãe, eu quero acreditar que Zaqueu era casado, que ele tinha esposa e que ele possuía filhos, mas a salvação entrou dentro do lar e alcançou toda a família. Aleluia.